A Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e capítulo 22. E vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e não havia mais mar. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do Deus do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem haverá mais dor. Porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede eu darei da fonte da água da vida gratuitamente. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E ele me levou em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe como o cristal. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. E nas portas 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E as 12 portas eram de 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. O rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e fluindo para o meio da rua da cidade. Em cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, dando seu fruto de mês em mês, e suas folhas são para a cura das nações. E a cidade não necessita de sol, nem da lua, para que pudessem brilhar nela. Pelo que a glória de Deus os ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. E as nações dos salvos andarão à sua luz.
e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro entrarão na cidade. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestiduras para que tenham o direito de comer o fruto da árvore da vida e para percorrer os portões para a cidade. Meus amigos, vocês têm ouvido o Evangelho da salvação? Sua eternidade dependerá das escolhas que você faz nesta vida. A Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade, e a Bíblia diz que sem sermos salvos, nós não iremos participar no reino, o qual Deus tem preparado. Quem é Jesus Cristo? A Bíblia diz que Ele é a palavra de Deus. Ele era e é aquela parte de Deus que trouxe todas as coisas à existência por suas palavras. Ele é a fonte da própria vida. E ele foi a parte que Deus enviou à terra para nascer como o único homem perfeito, capaz de nos restaurar de nossa natureza pecaminosa. João 1, verso 1:4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Existe alguma outra maneira de ser salvo, exceto através de Jesus? A Bíblia diz em 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Assim, Deus é muito claro de que só em Jesus podemos encontrar essa vida eterna, porque Jesus é a fonte de vida. Em João 14, verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, a Bíblia é muito clara de que ninguém vai chegar ao céu exceto através de Jesus. Por quê? Porque Ele é fisicamente o eterno, palavra viva de Deus, que desceu do céu para nascer como um ser humano. Ele não disse, eu conheço o caminho para os céus. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu conheço a verdade. Ele disse, eu sou a própria verdade. Ele não disse, eu sei onde você pode encontrar a vida eterna. Ele disse, eu sou a vida. Portanto, nós dissermos que Jesus era apenas um homem comum, isso não é possível, porque ele afirmava ser a própria fonte da vida. De acordo com Romanos 5, verso 8, Deus demonstrou seu amor por nós através da morte de seu Filho na cruz, porque Cristo teve que morrer por nós, porque as Escrituras declaram que todos os homens são pecadores e Jesus foi o único sacrifício perfeito capaz de pagar por todos os pecados da humanidade. Pecar significa errar o alvo. A Bíblia declara em Romanos 3, verso 23, que todos os pecados estão destituídos da glória, a perfeita santidade e padrão de Deus.
Em outras palavras, por causa do nosso pecado, não somos capazes de alcançarmos o padrão necessário para vivermos na presença de um Deus perfeito. Nossos pecados nos separam de Deus, e porque Deus é perfeito em santidade, Ele não pode habitar na presença do pecado, e porque Ele é justo e cheio de justiça, Ele não tem escolha, mas julgar os pecados que o homem cometeu. Não é possível para Ele apenas ignorar nossos pecados, pois então Ele teria que negar sua própria natureza. Portanto, de acordo com Deus, o pecado deve ser pago. Nós mesmos sabemos disso, é a mesma razão pela qual temos um sistema judicial. Se não existisse o pecado, não haveria necessidade de tribunais e juízes. E é por causa dos pecados que nós condenamos e enviamos as pessoas para a cadeia. Mas nós mesmos não somos inocentes do pecado. E esta é a razão pelo que todos nós um dia estaremos diante de Deus, o justo juiz, e que prestaremos contas pelos nossos pecados. A Bíblia diz em Hebreus 9, verso 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E qual é o preço que teremos que pagar pelos nossos pecados no dia em que formos julgados? A Bíblia diz em Romanos 6, verso 23, porque o salário ou pagamento do pecado é a morte. Esta morte é a separação eterna de Deus no inferno. Sim, meu amigo, é um preço terrível a pagar. O preço é a morte. A morte é a separação da vida. E percebendo que Deus é a vida, a fonte da vida, estar morto significa estar separado de Deus. Jesus disse em Lucas 13, verso 5, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então a questão se torna, como posso receber a vida eterna que só é encontrada em Jesus para que eu não pereça no inferno? Como posso ser salvo do dia do juízo, quando Deus julga o meu pecado? Alguns tentam ganhar o céu por boas ações, mas isso é como tentar subornar o juiz, negligenciar o fato que você é culpado. O fato que você fez boas obras não o livra desse fato de que você é um pecador, o pecado do crime de pecado. Então, se não há nada que possamos fazer para nos salvar, que esperança há de escapar do inferno? A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas continua a dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Efésios 2, 8 diz, pois é pela graça de Deus que sois salvos mediante a fé. Não é o resultado de seus próprios esforços, mas do dom de Deus para que ninguém se glorie nisso. Sim, meu amigo, a salvação não é conquistada através de boas obras. Ela é dada como um dom de Deus, um dom de graça. Graça é algo que você não merece, mas Deus é bondoso o suficiente para dar a você de qualquer jeito. E esse dom de graça foi o seu Filho Jesus. Jesus veio para tomar o nosso lugar, e a sentença de morte significava para nós, Ele assumiu a nossa morte, e em vez disso deu-nos a vida eterna dentro de si mesmo. Romanos 5, verso 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Jesus disse em João 3, verso 14, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a Bíblia declara que se crermos no que Cristo fez por nós na cruz, nos será dada a vida eterna de Cristo. João 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Quando o anjo Gabriel declarou a José o nome da criança a nascer em Maria, ele declarou o propósito dessa criança. Em Mateus 1, verso 21, o anjo diz: você porás o nome de Yeshua, Jesus, pois é ele que salvará o seu povo dos seus pecados. Você vê que o nome dado a Jesus era o seu verdadeiro propósito para ter nascido, para salvar as pessoas dos seus pecados, e é por isso que Yeshua significa Yahem, salva. E Romanos 10, verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu amigo, o nome do Senhor é Yeshua, é o único nome dado entre os homens por qual devemos ser salvos. Romanos 10, verso 9 a 10. Se você confessar com a sua boca que Yeshua é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Pelo que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Existe salvação de algum outro modo? Não, meu amigo, não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, porque ele é o único a desnudar a penalidade por nossos pecados sobre a cruz. Ele é o único que pagou o preço. Ele é o único que foi enviado para o inferno, tomando o nosso lugar. Meu Deus, mas Deus o ressuscitou, porque a morte não poderia assegurá-lo. Ele é o único que ascendeu às alturas para tomar o seu lugar à mão direita do Pai, de onde ele vai voltar, não como Salvador, mas desta vez como juiz do mundo. Meu amigo, você será declarado culpado quando você estiver diante de Deus. Há apenas uma maneira de acertar com Ele. E essa maneira é aceitar o dom da salvação de Deus através do sacrifício do seu Filho na cruz. É uma coisa terrível ter que estar diante de Deus e ser declarado culpado. Se você nunca confessou Jesus como seu Senhor ou o chamou pela sua salvação, espero que você faça essa oração comigo agora. Meu Pai, eu confesso Yeshua, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Sou-te grato por enviá-lo para morrer na cruz por meus pecados. Creio que tu o ressuscitaste dentre os mortos e que ele está voltando como rei para julgar o mundo. Meu Pai, eu me arrependo. Por favor, perdoe-me de todos os meus pecados. Venha para o meu coração e me dê a vida eterna. Em nome de seu Filho Yeshua, Jesus. Amém. Se você disse essa oração e decidiu transformar sua vida de pecado e seguir a Jesus, Yeshua, o Messias, então você se tornou um filho de Deus. Por favor, vá e encontre uma igreja adventista do sétimo dia, onde você pode ter comunhão com outros crentes. Obrigado pela atenção. Deus o abençoe. Eu oro de todo o meu coração. Amém.